Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre 5 perguntas interessantes que eu recebi aqui no ano de 2021 e que muitas das vezes foram novamente reiteradas por alguns internautas. Então tá aí, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba diariamente o nosso vídeo. E as perguntas que eu vou recapitular são: comprar Tesouro Selic ou esperar ainda mais os juros subirem? Essa é uma dúvida, principalmente com o aumento da taxa de juros. A segunda, o Tesouro Prefixado realmente protege da inflação? Muita gente com dúvida, principalmente depois da queda das taxas do Tesouro. A terceira, qual o título realmente está mais indicado pelos gestores? Por fim, estratégia: resgatar título com prejuízo e recomprar vale a pena mesmo? Ou é melhor aguardar um pouco mais? E por fim, é melhor preço baixo ou taxa alta? Qual a opção mais interessante e em que situação? Vamos direto ao vídeo sem enrolação. Só que antes, se você também quer ver suas dúvidas respondidas, e eu respondo a todas integralmente de forma escrita, e diversas delas aqui, nessa playlist aqui do alto. Qual a sua dúvida? Vamos então ao vídeo de hoje. Primeira dúvida: comprar Tesouro Selic ou aguardar subir os juros? Com a alta da taxa Selic, muita gente já ficou aí na dúvida se realmente não vale a pena esperar por novos aumentos. Só que vamos explicar um pouco melhor. A Selic atual está em 9,25%, depois do aumento de 1,5% na reunião de dezembro do Copom. A próxima reunião vai ser em fevereiro. O intervalo das reuniões é de 40 a 45 dias aproximadamente. E o Banco Central já indicou um aumento de 1,5% na taxa de juros, o que deve subir então para 10,75%. Essa é a projeção. Como é que estão as expectativas para 2022? A expectativa do mercado é que essa taxa Selic possa chegar a 12%. Veja, é expectativa, e eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 15 de dezembro de 2021. O mercado muda de expectativas ao sabor dos ventos, dependendo de como a economia varia ao longo dos dias. Então veja, atualmente a projeção para o ano que vem é que a Selic possa chegar em 12%. E aí o que nós podemos dizer é que a média em 2022 da taxa Selic dificilmente vai ficar abaixo dos 10%, os famosos 2 dígitos, porque se o topo é 12% e o Banco Central já avisou que ela poderia se manter mais alta por muito tempo, significa que dificilmente ele aumentaria ela fortemente agora, aumentaria no início do ano e depois faria cair de uma maneira mais forte. Mas essa aqui é a minha visão. Então grava aí, um teto de 12% e uma Selic média acima de 10%. Esse é o panorama que você precisa entender. Dito isso, você precisa entender o que é o Tesouro Selic. A taxa Selic é um título pós-fixado. O que significa isso? Que ele varia de acordo com uma taxa que vem na sequência, que é a taxa de juros. Então, se a taxa de juros é 9,25 e ela ficasse o ano inteiro em 9,25, esse é o valor que você vai receber. Só que o mercado já está projetando uma nova alta. O que eu quero dizer com isso? É uma taxa que, se você acha que vai continuar subindo, não adianta você querer se antecipar a ela, porque a sua rentabilidade é o que está aqui. Quando ela mudar, seja para cima, que é o mais provável, ou para baixo no segundo semestre de 2022, não adianta você projetar o futuro. Bom, o que eu quero dizer então com isso? A taxa então de juros deverá ficar acima da inflação projetada. Veja, é expectativa de taxa de juros e inflação projetada. Então nós temos uma taxa de juros acima de 10 e uma inflação projetada pelo mercado de 5. Eu já falei aqui no canal que eu acho que vai ser mais alta. A minha inflação está acima de 6%. Mas aqui eu sou um mero youtuber aqui, então atualize-se pelo mercado. É só visão diferente. Então ele é um título que praticamente você não sofre a marcação a mercado, ou seja, aquelas variações do pré-fixado e também do IPCA. Significa que é um título mais estável e que dificilmente você teria aí surpresas ao longo do período. Veja, estamos falando de
período de curto prazo. E além disso, o Tesouro Selic até R$10.000, ele é isento da taxa B3. Então, respondendo a essa sua pergunta, se você comprar hoje, a sua taxa de juros já está alta e tende a continuar subindo, pelo menos no primeiro trimestre. E aqui, ó, no alto tem um vídeo que eu detalho melhor sobre isso. Afinal de contas, essa foi uma das perguntas respondidas. Mas dando a minha opinião, se você quer para o curto prazo, essa pode ser uma opção interessante. Não estou indicando nada, estou tão somente trazendo informação, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Então não vale a pena você se antecipar. Se você acha que ela vai subir e vai ficar um tempo maior lá no alto, aguarde subir novamente. Agora, se você está atrás de uma reserva aí de oportunidade e conhece um pouco do Tesouro Selic, acho bom você pensar nessa possibilidade de investimentos. Vamos lá, vamos falar sobre a segunda pergunta. Só que antes, deixa aí aquele super like e não deixe de ajudar aqui o nosso canal. Segundo vídeo, Tesouro pré-fixado protege da inflação? Tá o vídeo aqui no alto que eu já gravei há um tempo atrás. Veja, esse vídeo eu vou detalhar para você como é feito o cálculo em relação à proteção pelo IPCA. Pelo pré-fixado. Vamos lá, as taxas do Tesouro pré-fixado subiram bastante em outubro de 2021 e também na primeira semana de novembro de 2021. Vocês viram o estresse que deu, principalmente em razão da PEC dos precatórios e o entendimento do mercado de rompimento desse teto. Então as taxas foram lá nas alturas e não tinha ainda uma previsibilidade. A partir do momento que chegou essa previsibilidade, da possibilidade realmente de aprovação da PEC dos precatórios, essas taxas começaram a cair, principalmente a partir da segunda quinzena de novembro e agora também no mês de dezembro. Então elas subiram, dispararam em outubro e na primeira semana de novembro e depois desabaram nesses últimos 30 dias. Uma prova disso, 2024, a taxa está pagando 10,67%. Ou seja, se você comprar esse título e levar até o vencimento, você vai receber, em média, a cada ano, 10,67%. E o 2026, em média, 10,43% ao ano. Repara num detalhe que a taxa de 2024 ainda está pagando mais que a 2026. Isso significa uma sinalização do mercado de estresse no curto prazo. Então é isso que você precisa gravar aí. Então veja, se você tivesse que investir num título a curto prazo, ou seja, com vencimento até 2024, você aí já sabe qual dos dois você escolheria. Mas vamos lá. Qual é o cálculo de proteção da inflação? O pré-fixado 2024, hoje, ele tem uma taxa aí de 10,67. Como que você faz o cálculo para saber quanto que ele te protege da inflação? Você multiplica por 0,85, ou seja, para você poder fazer o desconto do imposto de renda, e depois você subtrai a taxa B3, ou a taxa B3 vai ficar 0,20% a partir de janeiro de 2022. Então eu já estou colocando aqui com a nova taxa. Isso significa que um pré-fixado a essa taxa te protege de uma inflação média em 8,87%. Ou seja, 8,87% em 2022, em média, 8,87% em 23 e em 24. Veja que a inflação projetada pelo mercado aí está em 5%. Eu digo que vai ser 6%. E aqui te protege até 8,87%. Mas para ver o cálculo direito, assista esse vídeo para você entender melhor. Lá eu explico em detalhes. Prosseguindo então, qual o título indicado pelos gestores? Só que antes, ajude aí, e se você ainda ficar com alguma dúvida, seja nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo, escreva que eu teria o maior prazer em responder você. Se você é tímido e não quer colocar a sua pergunta aí no YouTube, entre aí no nosso grupo do Telegram, na descrição do vídeo. Por fim, se você é muito tímido mesmo, manda um e-mail aí e eu vou te ajudar, porque aqui o intuito é divulgar informação para que vocês conheçam cada vez mais o Tesouro Direto e as alternativas da renda fixa, porque 2022 é o ano da renda fixa. Qual o título indicado pelos gestores? Para falar desse título, eu preciso dizer para vocês então algumas coisas. Só que antes, volte aqui. A primeira pergunta eu falei sobre o Tesouro Selic. A segunda pergunta eu estou falando sobre o pré-fixado. E essa terceira, bom, vamos continuar que você vai entender. Preocupações no Brasil e no exterior. Nos Estados Unidos, nós estamos tendo aí uma grande preocupação em relação à questão do emprego e a controle da inflação.
essas aí são as duas grandes bandeiras, então, que o Fed, o Banco Central americano, tem levantado e que é o histórico dele. No Brasil, a nossa preocupação maior está com a inflação, que vai fechar acima de 10% e você já sabe disso. Muito bem, qual é o título que protege mais da inflação? E em qual período? É esse título que os gestores estão indicando então. Vamos lá, se nós pegarmos então o cálculo do Tesouro Selic, que nós vamos ter aí, eu fiz uma projeção aqui. Digamos que o Tesouro Selic até 2024 fique na média de 9% ao ano. Veja, vou repetir, na média 9% ao ano. Não estou dizendo no ano que vem. No ano que vem, com certeza, vai ficar acima. Provavelmente em 23 fique um pouco nesse valor. E 24 a tendência é que caia. Estou projetando com 9%. Se isso daí acontecer, ele vai te proteger de até uma inflação média de 7,45% ano a ano. 7,45 em 22, 7,45 em 23, 7,45 em 24. Essa seria a proteção média dele, já descontado aí o imposto de renda na sua então tarifa mais baixa e também a taxa B3. Lembrando, Tesouro Selic até 10 mil não tem taxa B3, mas eu fiz o cálculo como se fosse um valor acima. O pré-fixado 2024, você já viu agora há pouco, protege da inflação média até 8,87% ao ano em média. Só que o IPCA 2026, ele protege da inflação média de até 36% da inflação. Esse vídeo aqui de cima explica um pouco melhor como é que eu fiz esse cálculo e eu disponibilizei inclusive essa planilha, tanto do cálculo de quanto protege pelo IPCA, quanto também pelo pré-fixado no nosso grupo do Telegram. Se você perdeu, entra lá que você vai entender. Então, em resumo, o título que os gestores estão indicando é o Tesouro IPCA mais curto. O mais curto que nós temos hoje no Tesouro Direto é o 2026. E eu já te adianto, ele protege de uma inflação média de até 36% ao ano. Só que veja, isso desde que você leve até o vencimento. Vão acontecer variações para cima, para baixo, só que você deve fazer um planejamento aí de longo prazo. Se aparecerem oportunidades de marcação a mercado, aí você reavalia, mas olhe sempre o horizonte de longo prazo. Penúltima pergunta, a quarta. Dê aí aquele super like, vá nos ajudando. O canal é pequeno, precisa do seu apoio. E se você gosta aqui dos vídeos, não custa nada. Dá um like, compartilha aí. Vale a pena resgatar um título com prejuízo e recomprar um outro? Muita gente ficou assustada com a alta das taxas, depois elas caíram e agora estão tendo um indicativo aí de que podem ficar estáveis. Mas se as taxas voltarem a subir e você voltar a registrar prejuízo, vale a pena resgatar ou não? E recomprar o título? Tá aqui o vídeo do alto, é o quarto vídeo que eu passo para você. Assista, mas eu vou resumir aqui para você. Tesouro prefixado e Tesouro IPCA. Em tese, não vale a pena, exceto se a sua taxa não cobrir de jeito nenhum a inflação. Aí você volta no item anterior que eu falei agora e veja o cálculo. Por que eu estou te falando isso? Às vezes você comprou com uma taxa muito ruim que não vai cobrir aí nem o histórico da inflação de entre 5% e 6%. Como nós estamos com uma tendência macroeconômica de inflação mundial, é pouco provável aqui que a nossa inflação fique baixinha e a inflação nos países desenvolvidos fique alta. Então você já está entendendo o recado. Outra situação é se você precisa do dinheiro para uma emergência. Aí não tem o que falar. Então, se a sua taxa não cobrir nem a inflação, que gira em torno aí de 5% a 6%, aí você já tem que repensar. Falando novamente, não faço indicação de investimento. Eu só trago aqui a minha opinião, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Bom, resgatar no prejuízo tem duas situações. Então nós vamos falar do resgate no prejuízo e da recompra do título. Resgatar no prejuízo significa que você vai vender um título e você vai assumir um prejuízo certo. Você vai realizar e vai materializar o prejuízo. Não sei de quanto, mas você vendendo vai materializá-lo. E aí você vai abrir mão dos juros compostos, que seria aquela valorização com o passar do tempo. Porque às vezes você comprou, a taxa disparou, mas se você comprou pensando levar até o vencimento, não tem por que você se estressar com o tempo. Basta saber aguardar e consultar diariamente ou com uma determinada frequência o seu título. Então veja, resgatar no prejuízo é isso.
assume o prejuízo e abre mão dos juros compostos no curto prazo. Em resumo, é você se assustar com a marcação a mercado. Só que ainda tem um outro problema. Então você já assumiu um prejuízo. E na hora de recomprar um título, a rentabilidade é positiva ou será positiva se for até o vencimento. Agora, quem te garante que essa nova rentabilidade, primeiro, vai ser positiva no curto prazo? Porque se você já está querendo vender, é provável que você é uma pessoa ansiosa e que na recompra não vai querer levar o título até o vencimento. Então veja, se você compra e esse título começa a subir de novo, você novamente vai ter um prejuízo, ao menos no curto prazo. Então veja a preocupação. E além disso, o segundo ponto, quem garante que o retorno que você vai trazer para esse título vai cobrir não somente o prejuízo anterior, como também o tempo que virá? Então você veja que você tem que fazer uma avaliação bem complexa e o vídeo explica sobre isso. Então, temporariamente, a taxa poderá continuar a subir e cair o preço, que se a taxa sobe, o preço cai. E aí, no curto prazo, você pode acabar tendo a marcação a mercado com prejuízo também nesse segundo título que foi comprado. Então, calma, avalia, assista o vídeo para tomar a sua decisão. Última pergunta: comprar com taxa alta ou com preço baixo? O que é o melhor no Tesouro Direto? Quando você vai comprar, você olha a taxa ou você olha o preço? Eu não sei o que você faz, mas o que você poderia fazer agora é deixar o super like, porque aqui é um resumão das principais perguntas da nossa série Qual a Sua Dúvida? Registre aí a sua dúvida que nós podemos gravar um vídeo específico. Vamos lá. A remuneração dos títulos no Tesouro Direto. O Tesouro Selic, você já sabe, é baseado na taxa Selic. O pré-fixado, o preço varia exclusivamente de acordo com a taxa. Aquela taxa que é definida no momento da compra do título. É ela que define quanto que você vai receber. Então você já sabe que se você comprar só um título, você recebe R$1.000 no vencimento. Aquela taxa é o quê? É o R$1.000 trazido a valor presente. O que é o valor presente? Na data da sua compra. Então, se ele vence em 2024, o título é trazido para a data que você está comprando. Por exemplo, hoje, 15 de dezembro. A que taxa? A taxa que você está lá. Logo, você tem, entre aspas, um desconto para comprar um título. E aí o preço dele é essa taxa trazida a valor presente. Já o IPCA, você tem duas variáveis. Você tem uma taxa pré-fixada, que ela é definida no momento da compra, que ela é, então, certa, você já sabe no momento da compra, e você tem a inflação, que ela é mais incerta, ela varia. Por ter esse fator incerto, mas ter um fator de proteção, esse título é mais seguro. Ele te protege mais em relação a variações. O que eu quero dizer com isso? Ele é menos volátil. Não significa que é melhor ou que é pior. Tão somente que ele é menos volátil, ele é mais seguro. E você sabe aí que você vai ter aí a segurança de proteção da inflação. Mas enfim, comprar com taxa alta ou com taxa baixa? Primeira coisa que você precisa saber: se a taxa sobe, significa que o preço reduz. Grave essa relação. Toda vez que a taxa está subindo, o preço está caindo. E da mesma forma, toda vez então que o preço está subindo, significa que a taxa está caindo. Só que essa relação não é na mesma proporção. Ou seja, se a taxa subir 10%, não quer dizer que o preço vai cair 10%. Por quê? Porque o título também vai rendendo com o tempo. É o efeito dos juros compostos. Então o ideal é você comprar com preço baixo e taxa alta. Como é que você fica sabendo se o preço está baixo ou se a taxa está alta? Na nossa playlist, qual a melhor taxa e o melhor preço? Temos vários vídeos, atualizamos toda semana e é gratuito para você identificar em que momento nós estamos. Trazemos aí todo o histórico do ano de 2021 para que você entenda título a título se está barato, se está caro, se está no nível intermediário. Essa playlist é diferenciada. Não conheço nenhum canal que traz isso para você de mão beijada. Bom, se você vai comprar um título sempre olhando por longo prazo, aliás, essa é uma dica que eu te dou. Compre sempre olhando para o vencimento daquele título, para que você não fique estressado com variações. Então, se você comprar por longo prazo, eu diria para você que o preço é mais importante, porque aí, com o passar dos dias, você vai ver o efeito dos juros compostos. Com os dias passando, você vai verificar que ainda que você não tenha pego aquela melhor taxa, ele passa a render. Então, muitas pessoas que compraram com uma taxa que acharam ruim, provavelmente já estão no 0 a 0 agora. Então, veja que com o tempo ele passa a render. Entretanto, se você quer comprar para fazer uma realização rápida, aí olhar para a taxa pode ser bem interessante. Só que volto a dizer,
olhe sempre no longo prazo, porque se você olhar no longo prazo e fizer o seu planejamento de acordo com o vencimento do título, isso vai te deixar menos estressado, sabendo que lá na frente você vai ganhar exatamente o que foi contratado. Então, você gostou dessas dúvidas? Tem alguma outra que você acha que é importante e que precisa ser reprisada aqui no canal? Ou mesmo uma dúvida nova? Escreva aí que eu vou responder aí para vocês. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais assista aqui às nossas dúvidas. Qual é a sua dúvida do Tesouro Direto? Um abraço e até o próximo vídeo.